alunos, ainda falando sobre o nosso menu iniciar do Windows XP e sua estrutura, agora nós vamos falar sobre um item chamado Fazer Logoff, que tu encontra ali embaixo no nosso menu iniciar. Quando tu clica nessa opção Fazer Logoff, na verdade, abrem-se duas opções. Quer dizer, o usuário clica no menu iniciar lá do Windows XP na opção Fazer Logoff, e ele exibe uma janela com duas opções, uma delas chamada Trocar Usuário e outra chamada Fazer Logoff. E qual é a diferença de clicar em Trocar Usuário e Fazer Logoff? Uma dica, esses dois itens permitem a troca entre usuários. Tanto Trocar Usuário permite a troca entre usuários, como o Fazer Logoff também permite a troca entre usuários. A diferença é que o Trocar Usuário permite a troca entre usuários sem finalizar a sessão do usuário atual. Quer dizer, se eu sou o Rodrigo e estou utilizando o sistema com esse nome de usuário Rodrigo, quando eu clicar em trocar usuário, ele não finaliza a minha sessão, quer dizer, ele não fecha os meus programas, não fecha as minhas janelas, não fecha os meus arquivos, mas permite que um outro usuário faça o seu logon e inicie as suas tarefas. Então, trocar usuário é aquele que não finaliza a sessão do usuário atual, isso é, não fecha suas janelas, não fecha seus programas, não fecha os seus arquivos, mas permite que um outro usuário faça o seu logon e inicie então suas tarefas. Esse é o trocar usuário. Agora, se eu clicar na opção Fazer Logoff, essa opção Fazer Logoff é aquela que sim, finaliza a sessão do usuário atual, fecha os seus programas, fecha suas janelas, fecha os seus arquivos, mas também permite que um outro usuário faça o seu logon. Então, o Fazer Logoff, diferente do trocar usuário, o Fazer Logoff finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Já o trocar usuário não finaliza a sessão do usuário atual, mas também permite que um outro usuário faça o seu logon. Essa é a diferença desses dois itens que nós temos ali no painel, que nós temos através do menu iniciar. Quando tu clica em Fazer Logoff, aparecem essas duas opções importantes aí no Windows XP. Certo, pessoal? Ali na próxima aula nós continuamos ainda falando sobre o nosso menu iniciar do Windows XP. Até a próxima aula. Bons estudos!